Oi? Como você quiser. Tira? Esse fica melhor. Para mim, tanto faz. Meus queridos, bom dia a todos. Que a doce e serena paz de Jesus esteja com todos nós na manhã de hoje. Me cabe a responsabilidade de falar para vocês depois desse vídeo maravilhoso e manter a atenção e a vibração no mesmo nível. Pelo menos, vou tentar. Mas que as nossas primeiras palavras sejam palavras de felicitação à casa, aos trabalhadores, pelo trabalho muito, muito lindo que aqui é feito há 15 anos, não é? Então a gente felicita a todos vocês, se alegra, se comove e deseja mais 15 anos e mais 15 anos, não é? E é interessante porque essas datas possibilitam a gente... By the way, 3 de abril é meu aniversário, né? Então, uma data realmente importante por algumas razões. Por isso que você é uma parceira tão antiga. Mas é interessante porque essas celebrações, elas abrem espaço para a gente parar um pouquinho, olhar para trás, analisar a trajetória do centro, tudo que foi conquistado, valorizar as dificuldades que possibilitaram com que o centro crescesse. Mas também são tempos importantes onde a gente para e pensa, e agora? Quais são os próximos passos, não é? Eu estava, antes de sair de casa hoje de manhã, passando o olho no Facebook, tinha um posting que dizia assim... se você quer realizar alguma coisa, você precisa de 2 coisas. Um plano e falta de tempo. Eu achei perfeito, pensando inclusive no Mauro, que me deve uma publicação que ele disse que estaria feita essa manhã e não está. Mas ele, na falta de tempo dele, é um trabalhador miraculoso, porque... Quando a gente realmente quer alguma coisa feita, a gente dá para as pessoas que não têm tempo. Porque quem tem tempo não consegue fazer. Mas, enfim, então é um tempo para a gente pensar, né? Daqui a 15 anos, onde é que a gente gostaria de ver a casa, que tipos de trabalhos, a gente rever a missão da casa, rever os valores. E também é bom a gente parar e pensar qual é a missão desta casa em particular, frente ao Espiritismo, frente a Jesus, frente às propostas de disseminação da doutrina espírita. E parte, penso eu, da proposta de um centro espírita deve ser sempre a educação do espírito imortal. E hoje nós vamos enfatizar a educação dos jovens, a educação da infância e o nosso papel enquanto indivíduos, enquanto centro espírita, não é? Porque talvez nós não tenhamos filhos, mas temos todos uma responsabilidade em deixarmos neste mundo, a nossa contribuição individual. Segundo os Espíritos respondem a Kardec em O Livro dos Espíritos. Né? Qual é a função, o objetivo da encarnação? Então, é o nosso progresso, sim, o nosso crescimento, mas cada um de nós tem também como missão deixarmos uma contribuição para que este planeta, quando a gente saia, seja um planeta melhor. E parte dessa contribuição é a nossa influência naqueles que caminham atrás de nós, que são mais jovens. Então, apesar do título estar aí, Missão dos Pais, é missão para todos nós. E é assim que eu gostaria que nós pensássemos, não só a nível individual, mas também a nível coletivo, do centro, por exemplo. Qual a missão do centro diante desses jovens
que estavam aqui sentados e dos muitos jovens que fazem parte das nossas vidas. Então, a gente vai começar com esse slide, que é de Nelson Mandela, que diz que a educação é a arma mais poderosa que nós podemos usar para modificar, para mudar o mundo. Muitas vezes, as pessoas, nos grupos de estudo, elas trazem para nós essa questão com um tom de desesperança, um tom de, assim, desculpa que a minha cabeça pensa em inglês, estou procurando a palavra em português, como se a gente não tivesse meios, mecanismos efetivos para modificar o mundo. Quando a gente olha as guerras, a gente olha as dificuldades, né, a barbaridade ainda, o primitivismo das nossas sociedades, porque a gente não precisa sair dos Estados Unidos para ver ainda muitos traços de primitivismo na sociedade em que a gente vive, não é? A gente se pergunta, às vezes, um pouco desesperançado, mas como é que a gente vai mudar a realidade do mundo? E a gente só vai mudar a realidade do mundo através da educação das almas. É a arma mais poderosa que nós temos para fazer isso. Uma criança, um indivíduo de cada vez. Para nos ajudar na reflexão de hoje, nós usamos esses 4 livros. De Joana de Ângeles, nós temos 3. O livro Após a Tempestade, Lições para a Felicidade, o livro Constelação Familiar. E aí eu digo a vocês, o livro Constelação Familiar é um dos livros que eu mais recomendo. Aliás, recomendo que o centro também tenha para vender, o livro Constelação Familiar. É um dos livros de Joana de Ângeles que fala do papel da família de uma forma muito simples, muito fácil para qualquer um de ler, e vocês vão ver a riqueza do conteúdo desse livro. O livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, é um livro maravilhoso. É um livro para aqueles que querem entender o papel do pensamento na construção das nossas realidades. É um livro fenomenal, também simples, coloca temas muito complexos numa linguagem muito simples. A casa tinha 2, eu acabei de comprar os 2 volumes e estou levando para vender no Conchas, porque os meus acabaram, e é um livro que eu gosto tanto que eu comprei os últimos exemplares, então peço desculpas em advance. E o livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, de Sandra Borba, da qual a última parte da nossa conversa de hoje foi retirada. Então, estão aí para aqueles que quiserem depois buscar as fontes do nosso estudo. Então, a gente vai começar de uma forma abrangente e vamos fazer um zoom na questão do papel em si da família. Vamos começar respondendo essa pergunta. Qual é o papel da família na sociedade? A gente sabe, pelo Livro dos Espíritos também, que se a família se desintegrasse, a sociedade também se desintegraria. Como será que a gente entende isso? A gente lê, então acabou a família, acabou a sociedade, mas como? Por quê? Qual é a relação de uma com a outra? Então, no livro Após a Tempestade, e me perdoem que não tem um acento circunflexo, um tio, uma cedilha no meu PowerPoint. Minha mãe me mataria, mas mais rápido. Para quem falta tempo, você vai... A família é uma abençoada escola espiritual e moral. É um sagrado espaço de trabalho onde os caráteres são polidos. Um laboratório superior para filtrar sentimentos, estruturar aspirações e refinar ideais. Aqui, as antigas acusações são transformadas em preciosas possibilidades para a conquista de trabalhos úteis. O lar, entretanto, quando visitado pela dor da transformação de seus membros, é uma fornalha purificadora, onde as bases firmes da sociedade são preparadas. Então, é uma definição longa, mas bonita. E quando a gente olha essa definição, e se a gente tiver que dizer, então, o que Joana de Ângeles está dizendo para a gente? Qual é o papel dessa família? A gente vai destacar 4 aspectos.
que estão aí para vocês. É uma escola. Então, é um espaço de aprendizado, é um espaço de trabalho, é um workshop para o espírito, não é? É um laboratório superior, onde a gente vai filtrando os nossos sentimentos. Então, quando a gente... qual a diferença, por exemplo, entre a família KSSF e a família consanguínea para a qual você volta ao final de cada dia? Não é? Todo mundo aqui se arrumou para vir para a reunião de domingo, não é? A gente vem com o nosso melhor rosto, digamos assim. Em casa, a gente acorda todo descabelado, não é? Ninguém é assim tão bonito. Então, é um pouquinho diferente. Não que aqui na convivência a gente não tenha os nossos próprios desafios, mas na família, não é? A gente nem sempre veste a nossa melhor fisionomia, digamos assim. Então, é um espaço, é um laboratório que realmente permite ao espírito um trabalho mais profundo no seu caráter, nessa filtragem de sentimentos, sendo assim esse laboratório superior. Mas Joana vai além disso. Na família, nós temos também, às vezes, dificuldades bem difíceis, ficou redundante, mas são muitas vezes encontro de almas, algumas afins, outras não muito afins. Principalmente quando nós entramos na pré-adolescência, na adolescência, a gente olha para as crianças e diz: o que aconteceu com aquela menininha tão linda e dócil, com aquele menininho tão obediente, não é? O espírito toma posse de si mesmo e muitas vezes questões do passado ressurgem entre marido e mulher, o esposo, o significant other. Naquele momento, passado o primeiro momento da atração e do encanto, começam a vir as dificuldades e se torna em um laboratório mesmo, de uma fornalha que vai purificando as nossas almas. Então, se essa estrutura se quebra, essa estrutura prepara o indivíduo para que ele seja um melhor trabalhador, não é? Para que ele seja um melhor trabalhador no centro espírita, no seu trabalho profissional, em todas as áreas da sociedade. E vamos olhar, então, o que faz também, um outro aspecto que faz da família uma entidade tão importante. Vamos olhar as condições iniciais do processo reencarnatório. Essa gravura, ela está aí por uma razão. Então, a gente vê a criança olhando para cima, olhando para o pai. Pode ser o professor, pode ser o tio, podem ser os avós, não é? Mas a criança pequenina, ela olha para o adulto e vê nos pais, particularmente, a figura de Deus. Quando a criança é um bebê, uma criancinha pequenininha ainda, ela acredita que os pais são deuses, eles tudo sabem, eles tudo podem, eles são esses seres superpoderosos. Tanto que você diz para a criança: Papai Noel existe, e ela acredita. Não é? A gente lá em casa tinha aqueles elfos, né, que você põe na estante, aí a criança vai dormir, aí você move, põe num outro lugar, aí ele acorda no dia seguinte e fala: voou! Voou durante a noite, não é? Esse último Natal, eu decidi contar para o meu filho que Papai Noel não existia. Pois é. A reação dele foi a mesma. Ele falou para mim: mamãe, você arruinou com o meu Natal. Ok. Mas isso tudo para ilustrar o quê? Para ilustrar o poder que nós temos e a importância, a responsabilidade que é dada aos adultos na condução daqueles mais jovens. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele traz uma passagem muito interessante também. Ele diz assim: as crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, à feição de máquina fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva,
que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de recolher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada pela mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação, por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando em si própria como elementos básicos da conduta. Olha que analogia inteligente de Emmanuel, não é? Colocando a mente, essa estrutura neurocerebral orgânica nova, branca, digamos assim, pelo menos temporariamente, não é? Mas como uma tela sensível e capaz de recolher as impressões. Então a criança, ela observa, né, os reflexos que estão à sua volta, as condutas, e ela vai absorvendo aquilo. Aquilo vai impressionando a alma da criança e vai formar, ajudar a formar ou reformar a sua personalidade, as suas tendências e estruturar a sua alma para aquela encarnação. E ele vai continuar dizendo: os pequeninos acham-se deste modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço ou que lhe asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Gente, isso é lindo demais. Então, nós, adultos, pais, professores, evangelizadores, somos o oleiro com as ideias e temos essa argila maleável nas nossas mãos e vamos moldar essa argila. Então, de novo, a responsabilidade diante daqueles que estão, desses jovens que estão na nossa vida. Que tipo de conduta, que tipo de reflexo mental nós estamos oferecendo a eles, para que eles absorvam e reestruturem a sua maneira de ser e de pensar e de lidar com as questões da vida. Quais são os deveres dos pais? Então, quando a gente é jovem, né, muitas vezes a gente vê o jovem que se casa e logo depois já quer começar uma família e quer ter filhos. E a gente ainda tem uma maneira de pensar nos filhos um pouco romântica, às vezes, um pouco hollywoodiana, digamos assim, né? Que as crianças vão vir, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, não é? Até o primeiro mês sem dormir. Mas quais são os nossos deveres? Eu penso, eu vou ter um filho e porque eu sei quais são os meus deveres. Não, a gente pensa que só no laço rosa que eu vou comprar né, nos brinquedinhos e na decoração do quarto. É nisso que a nossa mente se prende. Mas é importante a gente rever, então, quais são os nossos deveres. E vamos, então, com Joana, no livro Após a Tempestade, onde ela diz assim: a tarefa mais importante dos pais, alcançando o ponto de sacrifício pessoal, é amar, é cuidar das crianças designadas a eles pelos processos divinos da reencarnação. Os pais são convidados a educar os filhos, colocando em suas almas as sementes da fé, da responsabilidade e a necessidade de buscar elevar-se e ser feliz. Então, 3 tarefas são dadas aos pais: amar, cuidar e educar. A gente cuida, né? A gente dá comida à criança, veste a criança, não é? A gente ama. De maneiras, cada um da maneira que pode, já entende o que é o amor. E a gente, às vezes, educa, não é? Porque educar dá muito trabalho, não é? Educar dá muito trabalho. Comprar presente é fácil, mas educar requer impor limites. Educar requer negociação com a criança. E isso, ou com o jovem, e isso dá trabalho.
Então, muitos, por exemplo, eu tenho um vizinho que o menino é da idade dos meus filhos, e ele é filho único. Então, eu tenho 2 adotados e sinto que ele é o terceiro, porque ele não sai da minha casa. E ele vive lá com a gente. Ele já entra pela casa sem bater na porta, e quando eu vejo, o menino está lá dentro, e assim vamos. E os pais dele, que são pessoas ótimas, falaram para a gente, olha, a gente vai tirar ele dessa escola e vamos colocar numa escola católica, porque nem eu, nem a minha mulher, o pai falava, nós acreditamos em nada, mas nós achamos que ele deve ter alguma educação religiosa, então vamos botar lá na escola religiosa, e também alguém precisa dar limite para esse menino. Então, pronto, foi para a escola católica. Eles que nem em Deus acreditam, mas já foi uma boa coisa, uma boa coisa. Mas educar dá trabalho, realmente necessita um certo esforço. Mas é muito importante, porque olha só o que diz Emmanuel em Pensamento e Vida. Quando a gente negligencia o nosso trabalho de educação. Ele diz assim, tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito, que mais deveríamos evitar e temer. Então, quando a menina chega na nossa casa, não é? É adorno do coração, né? Enfeite do coração. Aí a gente põe 1000 fotos no Facebook, eu mesma sou culpada disso. Põe, né? Então aquilo enfeita a sua vida e você enfeita as crianças, não é? Mas não pode ser só isso. Porque se a criança cresce sem os limites, sem escutar ou não, sem aprender a se frustrar, sem aprender a se frustrar, sem aprender a esperar. Ah, mamãe, eu quero esse tênis. Eu até tenho dinheiro, mas aí você diz para a criança, mas olha, você tem 5 tênis em casa, eu não vou comprar mais um tênis. Ah, no futuro, na hora certa, a gente compra outro tênis. Aí a criança se frustra, porque ela quer tudo no momento. Nós também queremos tudo no momento, não é? Mas se ela não aprende a esperar, se ela não aprende a se frustrar, amanhã ou depois ela se torna o quê? Um adulto com poucas possibilidades internas de lidar com as frustrações naturais da vida. Então a gente faz um desfavor à criança. E Joana, voltando a Joana em Após a Tempestade, ela diz, voltando a esse mesmo parágrafo, a gente vai ressaltar aqui. Os pais são convidados a educar os filhos, colocando em suas almas as sementes da fé e da responsabilidade e a necessidade de buscar elevar-se e ser feliz. Então, não é somente educar, levar para a escola, mas trazer para a criança também os princípios e os valores da imortalidade e da necessidade de buscar ser feliz de acordo com os princípios que nós abraçamos. Hoje de manhã eu conversava com o Jake, meu filho, e ele, nesse momento, está passando por uma fase de muito medo, porque ele já começou a escutar de guerra, de bomba, de tiro, de ladrão, então ele está muito medroso. Mas ele também quer ter poder. Ele é um menino que gosta de fazer as coisas, quer ter poder. E ele falou assim para mim, mamãe, eu quero ir para o militar, para o serviço militar, para a Força Aérea, porque eu quero jogar uma bomba no inimigo. Aí eu falei, meu filho, vamos conversar sobre isso. Aí eu falei assim para ele, a verdadeira força e o verdadeiro poder está em amar os nossos inimigos, está em não revidar as ofensas, não é? Porque se jogam bomba na gente, a gente joga bomba nos outros, nós somos todos iguais na nossa inferioridade. A força, a verdadeira coragem, o verdadeiro poder
mora na nossa capacidade de não revidar o mal. Então, é preciso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que nós tenhamos espaço com as crianças e com os jovens para falarmos, para educarmos, não só a educação intelectual tão valorizada nesse país, mas educar para a necessidade de elevar-se para ser feliz. Esse é o momento onde você para e diz para a criança, olha, é assim que você se eleva, né? Acima das agressões e da hostilidade do mundo. Eu vou contando muita historinha para vocês, porque ajuda a ilustrar a conversa, o estudo. Qual o método mais eficiente de educação? A gente gosta muito de falar no ouvido dos nossos filhos. Mas a gente sabe, Joana enfatiza em diversas obras que o método mais eficiente é o exemplo. Então ela diz, educar é oferecer exemplos, desde que o educando copia com mais facilidade as lições vivas que lhe são apresentadas, antes que as teorias com que é informado. Em Lições para a Felicidade, ela diz, na sua feição de oficina, as ações são mais valiosas do que os discursos de efeito aparente. O mais eficiente método, portanto, de educação é aquele que se associa ao exemplo, que demonstra sua eficácia e a significação da conduta do preceptor. Então você diz à criança, minha filha, perdoa o seu amiguinho, pede desculpas a ele, ou se a criança foi o agressor. Vai lá, você agiu errado, volta, pede desculpas ao seu amiguinho. Mas mais do que dizer à criança para pedir desculpa ao amiguinho, é a nossa capacidade de pedir desculpa às vezes. Porque os pais, eles têm muitas vezes a tendência, e eu me incluo nisso, quando a gente perde perde o controle da situação, a gente tende a dizer para a criança, mas menino, tá vendo? Você não para quieto e agora eu estou assim por causa disso. Então, você passa para a criança a responsabilidade do seu descontrole, por exemplo. O descontrole é seu. A criança não tem responsabilidade no seu descontrole. Você se descontrolou porque faltou para você recursos internos para lidar com aquela situação. Mas muitas vezes a gente põe na criança a responsabilidade pelo nosso descontrole. Então, muitas vezes eu cheguei para os meus filhos e falei para eles, olha, desculpa, eu quero pedir desculpas porque eu falei com você de uma maneira agressiva, desnecessária, e você não tem culpa por mamãe ter falado dessa maneira. Mamãe perdeu o controle, eu tenho que rever em mim o que eu posso fazer para te ajudar e lidar melhor com essa situação. Então, o exemplo. A gente ensina melhor aos nossos filhos o poder de pedir desculpas, pedindo desculpas, às vezes, quando é necessário, porque nós somos pais imperfeitos. Mas ser pai imperfeito é uma boa coisa também, porque dá a chance às crianças de serem humanas. Nós vivemos numa sociedade onde as crianças estão sendo puxadas para serem super-heróis, com superpoderes. Então, a criança é pressionada a ser extraordinária todo o tempo. E quando você mostra a ela que você é um ser falível, abre espaço para que ela também seja falível. E para que ela perceba que, ainda assim, dentro da falibilidade dela, ela é amada e ela é valorizada. Ela não precisa ser extraordinário para ser amada, não é? Muito bem. E qual deve ser, então, a essência da educação? E Joana também vai responder para a gente mais uma vez. Ela diz assim, a educação tem, portanto, o compromisso com a espiritualização do educando, orientando em torno da realidade de Deus, da criação e da finalidade espiritual da existência humana. Nós estávamos, outro dia coloquei a minha filha para dormir. E aí nós vamos, sexta-feira que vem, para Carolina do Sul, para visitar o avô, que está com 85 anos, mais ou menos.
E ela falou assim para mim, mamãe, vovô vai morrer, né? Falei, vai. Todos nós vamos morrer, mas tinha nela um sentimento de preocupação, de alguma tristeza. Então, aproveitei aquele momento e conversei um pouquinho com ela sobre a morte, não é? Falei assim para ela, sabe, filha, quando o espírito sai do corpo é muito legal. Tem algumas coisas que os espíritos fazem que nós não fazemos. Por exemplo, os espíritos têm superpoderes. Nós enxergamos através desses dois olhos. Você sabia que o espírito enxerga 360 graus? Ele vê tudo à sua volta, em frente, do lado, atrás. Isso não é fantástico? Então imagina que vovô, nesse corpinho dele, já bem arqueadinho pelo tempo, já bem frágil, vai sair do corpo, vai se sentir forte, vai ter superpoderes e vai estar sempre perto da gente. Então você pega aquela oportunidade, não é? E educa a criança em torno da realidade de Deus e da finalidade da existência humana, para que ela vá crescendo com estes valores dentro dela. É perfeitamente natural que se lhe apliquem os novos métodos educacionais, aqueles que trabalham educando para ser, conhecer, fazer e conviver, de forma a criar-se condições de amadurecimento psicológico nas gerações novas, ensejando-lhes os meios hábeis para a escolha equilibrada do ter e do ser. Então, essa é uma passagem importante do Constelação Familiar, porque nós tendemos a educar os nossos filhos para conhecer e fazer. Muito do conhecimento intelectual. Já falei em outras ocasiões que, na nossa sociedade, muito do valor que se atribui à pessoa está no fazer. Hoje eu lido com os meus pais, com a geração dos meus pais dentro da minha família e vejo os enormes desafios que vêm com a aposentadoria, não é? Onde a pessoa deixa de fazer tanto e os desafios de encontrar significado para a existência e o desafio de encontrar e de se sentir o alto valor quando você já não pode mais fazer como você fazia antes. Então, educar para ser, a autovalia, a autoestima, vamos falar um pouquinho dela. Como é que a gente passa para a criança a autoestima? Não é? A autoestima não se passa com discurso. Você não pode, a criança está com baixa estima. Você não fala para ela, mas meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu neto, você é uma pessoa maravilhosa, você é filho de Deus. A gente, aqui, nós todos sofremos de baixa autoestima em níveis diferentes. Tem dias que a gente se sente péssimo. Aí uma pessoa vem e fala para você, naquele dia que você está se sentindo péssimo, você está se sentindo que você não vale nada, aí a pessoa fala assim para você, mas fulana, você é excelente, você é uma pessoa maravilhosa. Ajuda? Um pouquinho, né? Mas você não sai muito convencido daquilo não, né? Agora, então a minha filha, ela está com uma grande dificuldade na escola. Vocês vejam que ela terminou agora a segunda série, ela só tem 8 anos. E o último boletim foi o melhor dela. E ainda veio com 2,6. Então, a gente está acompanhando ela, não é? Botamos na aula particular, fazendo tudo possível para ajudá-la a crescer. E aí eu fui no último... quem tem filho na escola tem esses award ceremonies, né? E aí ela ganhou, nesse mês, um award para presença. Não faltou nenhum dia de aula. Aí, estamos tomando café no dia seguinte, ela fala assim para mim, mamãe, só ganhei um award para presença, isso não vale nada. Aí eu falei assim para ela, mas minha filha, vamos lá. Aí eu peguei os boletins anteriores, em
setembro, outubro do ano passado, eu tive que mudá-la de escola, porque ela não estava dando conta da escola onde ela estava. Botei numa escola menor, para ela ter mais acompanhamento. Aí eu falei para ela, vamos lá. Aí eu mostrei para ela a trajetória dela, da onde ela começou, aonde ela chegou. Aí eu falei para ela, olha, cada um é de uma forma. Mamãe, quando estava na escola, eu tinha amigos meus que tiravam assim, estudavam 15 minutos. Eu estudava 4 horas, porque nunca aprendi rápido. E as pessoas são assim mesmo, são diferentes. O que importa é que, olha, você tinha 5 6, agora você tem 2 6, o que mostra para você que você tem dentro de você os recursos para a superação. Você pode. Então, a autoestima vem da capacidade que a gente tem de ir trabalhando junto. A nossa autoestima melhora quando a gente vai superando os obstáculos e percebendo que a gente pode superar os obstáculos. Não é? Então, essa vivência ela é muito importante. Educar a criança para ser, para conviver, é tão importante. Né? Aí a gente podia fazer só uma palestra sobre a convivência, mas não vai dar tempo. Então, vamos seguir em frente. Mas são os aspectos que a gente precisa se lembrar. Quais as consequências mais abrangentes da educação, né? Fora da família? O que significa educar? No livro Constelação Familiar, construir na criança um ser novo é trabalhar pela paz da sociedade. As guerras não são feitas pelas armas, porém pelos homens que as constroem. Educar desarmando dos sentimentos inferiores, competitivos, individualistas, representa promover a paz doméstica, prelúdio da paz na sociedade. Esse parágrafo traz a perfeita explicação do item de O Livro dos Espíritos. Por que a desintegração da sociedade da família, levaria à desintegração da sociedade. Então, é preciso, se a gente quer mudar o mundo, é preciso que as crianças que estão nas nossas vidas, né, cresçam com valores diferentes. Como eu falei para o meu filho hoje de manhã, meu filho, jogar uma bomba não é uma boa ideia, não é? Mas por que não é uma boa ideia? Então, você quer que essa criança, que é uma criança inteligente, que é uma criança que vai brilhar, que quer poder, entenda o que é o poder real na vida. Para que eu falei para ele, vamos fazer uma diferença de forma construtiva. Né? Vamos construir um mundo melhor. Vamos juntos participar de um projeto comunitário em família. Vamos escolher um projeto e vamos fazer a diferença. Então, a gente inspira a criança, não é? E trabalha. Então, a construção da paz começa dentro de casa. Na construção dessas mentes que vão substituir as que hoje estão falidas na direção do mundo. Não é? É preciso que os nossos políticos, que os nossos cientistas do futuro sejam homens e mulheres de bem, para que a inteligência, para que o conhecimento tenha como base os valores do Cristo, os valores do Evangelho que possam guiar essa inteligência para a construção de um mundo de paz, de não violência. Só que o mundo de paz e de não violência precisa começar dos pais, precisa começar dos educadores, porque a criança, lembra, está absorvendo o reflexo daquilo que ela vê, daquilo que ela experimenta. Ela não absorve necessariamente o nosso discurso, mas a nossa maneira de ver, de viver e de ser. Educar desarmando dos sentimentos inferiores competitivos. Ontem eu estava na praia. Jake é muito competitivo. E eu fui jogar frescobol com ele. Aí ele falou assim para mim, mamãe, esse jogo tem ponto? Eu falei, não, meu filho, esse jogo não tem ponto. Esse jogo é assim. A gente joga junto e ajuda um ao outro para ver se a bola não cai. E quanto mais a gente se ajuda, melhor e mais longo o jogo. E é isso, e é dessa maneira que essa mentalidade que a gente tem que levar para o mundo e para as crianças, não é?
A gente não precisa competir. O mundo vai ser muito melhor o dia que a gente cooperar uns com os outros. Mas foi muito engraçado ele. Como tem ponto? Quem ganha? Ninguém ganha. A gente ganha junto, né? Essa é a ideia. Muito bem. Mas a gente só, como eu falava, a gente só realmente pode falar da criança de valores de cooperação, de não competitividade, se nós não vivemos assim, dessa maneira, né? Então, como a gente falou, precisa começar de nós mesmos. A educação requer autoeducação. Daí a importância nos trabalhos de evangelização, que os pais também sejam evangelizados, os círculos de pais, ou que os pais estejam engajados dentro dos cursos, não é? Para que não adianta você evangelizar a criança e chegar em casa, os pais gritam, os pais desrespeitam, os pais são autoritários ou são negligentes. Então, a família tem que ser educada como um todo. E para a gente terminar, a gente vai falar rapidamente do livro da Sandra Borba. Ali ela fala de 7 princípios norteadores de uma prática pedagógica que ela identifica no cristianismo primitivo. Então, eles estão aqui, mas nós vamos falar um de cada vez. Então, como Cristo educava? O Cristo via a pessoa humana como o mais elevado dos investimentos divinos, não é? É muito bom quando o nosso filho é um superstar, porque a gente posta com orgulho, e deve ter orgulho mesmo, mas, na verdade, a criança que é superstar faz com que os pais também se sintam vitoriosos. Então, muito do que a gente sente é uma coisa que é como se... Está aqui, meu produto, não é? Quando a criança não é superstar, os pais, às vezes, têm dificuldades com isso. Para pensar, não é? Mas a questão é que toda pessoa humana é um investimento de Deus, não é? Toda pessoa humana é bonita, é linda, tem todos os potenciais de perfeição dentro dela mesma. Às vezes, ela vem com determinadas dificuldades. A minha filha mesmo, Tatiana, não é? Ela foi testada, deu um problema grave de atenção. Mas eu vejo que é um espírito que não gosta de estudar. Eu não gosto de estudar. Agora você imagina, eu não faço nada na minha vida a não ser estudar. Quando eu não estou estudando espiritismo, eu estou estudando para a universidade, eu já estou aqui pensando numa próxima certificação que eu quero fazer, uma especialização. Aí a menina não quer estudar. Mas ela é um investimento divino, então veio para mim, não é? Para eu trabalhar as minhas questões e para perceber que talvez nem todo mundo vai ter aquela inteligência naquele momento. Então, talvez a inteligência dela seja para a arte. Então, descobrir na criança qual é o potencial que a gente precisa nutrir, sem querer esperar que ela seja como nós somos, que ela goste do que nós gostamos, que ela seja um reflexo perfeito de quem eu sou. Porque ela é um espírito diferente, com uma trajetória diferente, com potenciais diferentes. Então, olhar e investir. O investimento, Jesus olhava para as criaturas, as mais perdidas, e via nelas Deus. E é olhar para os nossos jovens e ver neles Deus. São dignos de todo o nosso amor, de toda a nossa energia, de todo o nosso investimento. Crer que eles podem crescer, identificando as possibilidades de cada um e trabalhar como jardineiro, não é? Regando, nutrindo, podando quando necessária, a poda é necessária para que a criança se encha de vida, não é? E de flores. Valorizar o contato pessoal, isso é muito bacana, porque ela diz no livro, Sandra Borba, que Jesus... ele ensinava longe da cátedra. Ele convivia, permutava, participava, dialogava, escutava, preocupava-se com cada pessoa. E ele foi um educador que educou dentro do contexto social, nas festas, no barco, na pescaria,
nos jantares à noite na casa de Simão Pedro. Então aí talvez um dos pontos mais importantes que eu gostaria de deixar hoje. Não é uma questão de quanto tempo a gente passa com os nossos jovens, mas é uma questão da qualidade do tempo que nós passamos junto deles. Hoje nós temos uma vida que requer que a gente trabalhe muito, que a gente esteja fora, não é? Mas todos os exemplos que eu dei para vocês, eu dei porque eu também busco um equilíbrio na minha vida. Então, eu quero ter tempo com os meus filhos, porque a gente educa na praia jogando frescobol, na hora que põe a criança para dormir e tem um diálogo. O diálogo sobre a bomba foi hoje de manhã, a hora que ele acordou. Eu fui, sentei na cama com ele, conversei um pouco com ele, que eu sabia que eu ia vir para cá, então eu queria ficar um pouquinho com ele, sentei ali. É importante que nós estejamos com os nossos filhos, que nós tenhamos tempo, abramos espaço, porque senão, nessa vivência, nessas oportunidades, são as oportunidades preciosas para a gente dialogar, para a gente conhecer aquele espírito que veio até nós e para nós educarmos, sermos realmente educadores dessas almas. Quando Jesus educava, ele se adequava, não é, à experiência humana. Cada pessoa está num ponto da sua jornada. Cada um tem as suas possibilidades culturais, o seu amadurecimento. Você não fala com uma criança de 5 anos da mesma forma que fala com um jovem de 15. Então é preciso adequar o conhecimento àquele momento espiritual do indivíduo. Jesus educava com a visão integral do indivíduo. Então, ele educava não só para educar o intelecto, mas para atingir a consciência da criatura. Então, fazer a criatura refletir, pensar, não é? Para que a consciência dela seja trabalhada. E aqui a gente colocou um exemplo. Quando ele conversa com o doutor da lei, muitas das maneiras que Jesus ensinou era através de perguntas. Ele perguntava de volta, não é? Para fazer com que a criatura raciocinasse. A relação teoria e prática, que aí é o exemplo, não é? Então, ele deu exemplo de tudo que ele ensinou. Quando ele dizia, amai os vossos inimigos, por exemplo, ele deu exemplo disso. Em vários momentos, na cruz, quando ele diz, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando o soldado vem para prendê-lo e Pedro corta a orelha do soldado, o que Jesus faz? Pega a orelha e põe de volta no lugar e cicatriza aquela orelha. Daquele que era o seu inimigo que veio para prendê-lo. Então, ele não só falou, mas mais importante, ele exemplificou tudo o que ensinou. E o sentido transcendente da experiência humana, que é o 7º aspecto, né? Então, educar a criança falando da imortalidade. Educar não só para a vida de hoje, mas com vistas ao futuro, a vida futura também. Então, quando nós pensarmos em educação, é interessante que nós nos lembremos desses aspectos que estiveram sempre presentes na pedagogia do Cristo. E a gente termina, então, voltando, acho que fica claro, não é? E fácil da gente entender por que a educação é a arma mais poderosa que nós temos nas nossas mãos, se quisermos promover um mundo melhor. É possível, mas é um trabalho de gerações e é um trabalho de cada um de nós. Não é só do vizinho, é seu também, porque crianças, jovens, e não precisam ser crianças e jovens, às vezes é um adulto mais velho do que você, mas jovem e infantil na sua maneira de ser, não é? E a gente vai fechar com o último slide do livro Constelação Familiar, que é um dos parágrafos que eu mais gosto desse livro, que diz assim: a constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo.
Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores, no caso específico das estrelas, planetas, satélites e asteroides. No caso, em tela, são os pais, as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planetas às suas voltas. Então, a todos nós, pais, tios, avós, estrelas de primeira grandeza, que a nossa contribuição para os nossos filhos, para as gerações futuras, mais do que qualquer coisa material que a gente possa prover a eles, mais do que as melhores escolas, do que as melhores educações, seja a nossa própria autoiluminação. Essa é a nossa herança principal. O nosso crescimento, a nossa superação, a nossa evangelização. Aí a herança divina, e que vai fazer a diferença na vida deles, no mundo e na nossa vida, porque um dia a gente volta para esse planeta. Muita paz. Obrigada, Suzana. Parabéns. Realmente é uma palestra que vai trazer bastante pensamentos, né, que a gente vai reflexionar sobre isso e a importância dessa participação ativa na